Nesse momento, vou conversar com o prefeito municipal de São José do Inhacorá, Demir Schneider, aqui no gabinete do prefeito, no município de São José. Prefeito, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Marques. É uma honra poder conversar contigo e também com toda a população que nos acompanha pelas redes sociais, né, e que tem acesso a essa informação aí. Bom, prefeito, na sua vida profissional, o senhor já trabalhava com pessoas, né? Então, isso não é uma novidade, né? Sempre 35 anos profissionalmente, sempre trabalhando com pessoas, né? Então, os diversos, área social, a área empresarial, inclusive também, né, de formação de lideranças, equipes, né? Então, foi um desafio grande, né? Sim, então, quer dizer, trabalhar com pessoas não é novidade, mas o trabalhar como prefeito, como está sendo nesse primeiro semestre que fechamos aí há pouco tempo aí, à frente da comunidade de São José? Na minha vida eu sempre fui uma pessoa muito disponível, e aí eu sempre digo, eu não sou político, mas sou comunitário, né? Então a forma da gente poder contribuir também com algo para São José do Inhacorá, a partir da experiência, né? A gente sabe também muito bem que a gente não é capaz de fazer nada sozinho, né? Então eu sou muito de trabalhar em equipe, né? E dialogar bastante, né? Também no sentido de ouvir, né, ideias novas também, eu sou muito adepto de inovação também, né? Sempre foi um campo que me atraiu. Mas eu digo assim, São José do Inhacorá é um município pequeno, mas tem grandes desafios, né? Eu digo, os problemas humanos, os problemas, né, que hoje a gestão pública enfrenta em todos os lugares, eles só trocam de endereço, né? Então, aqui em São José do Inhacorá, também eu digo, tem grandes desafios, mas eu digo também que tem grandes alegrias, né? Eu acho que no momento que a gente vê que o município ele avança na medida em que algumas coisas vão acontecendo, né? E a população também começa a ter também uma qualidade de vida melhor, né? As pessoas se sentem orgulhosas do município onde moram, é porque, de fato, todo o trabalho faz sentido. E também, a gente também tem que deixar muito claro, né, que o trabalho que se faz sempre é uma continuidade, a gente não inicia do zero, né? Então, a história de São José do Inhacorá, falando das gestões passadas, também sempre foram gestões muito responsáveis, né? Falando da questão financeira, do cuidado com as coisas do município, e nós também, nesse sentido, estamos, né, olhando com esse olhar de cuidado, esse olhar de fazer uma administração responsável, né, de nós podermos também ter a capacidade de planejamento, que eu acho que esse é o grande desafio hoje da gestão pública, as mudanças de leis, o cruzamento de dados que hoje, né, os tribunais, especialmente de contas, fazem, né, levam o gestor público a ter que planejar, a ter que ver a questão jurídica, muitas vezes também, né, e obviamente, né, não existe gestão pública, infelizmente, sem burocracia, né, então como a gente lida com o dinheiro público, né, e as questões públicas, tudo precisa ser registrado, né? Então, esse é um grande desafio, porque nós precisamos organizar, né, não só os nossos servidores com treinamento para que possam fazer um bom atendimento, mas inclusive os nossos processos, que vão mudando ao longo do tempo, né? Então, São José do Inhacorá, já com 33 anos, né, algumas coisas se fazia lá no início de uma forma, hoje também se faz, mas é de um jeito diferente, com mais inovação, com cruzamento de dados, com mais tecnologias, né? E também, né, o fluxo de trabalho, ele é grande, né? Então, a gente sempre diz isso, né, porque ser prefeito hoje, o desafio também é a gente não ficar preso só às questões burocráticas, a gente precisa estar próximo do povo, precisa escutar, né? Então, no meu caso, né, e também no caso da Maristela, né, a gente de agora em diante, organizando a equipe, a gente pode se dar também o luxo de estar mais na ponta com as pessoas, né, acompanhar mais de perto, né, as atividades que estão acontecendo, né, para que, de fato, o munícipe possa nos dizer, olha, está bom ou precisamos melhorar alguma coisa, alguma sugestão também, eu acho que sugestões sempre são bem-vindas, né, para que a gente possa estar num processo de melhoria contínua. Bom, prefeito, nesses primeiros meses de governo, passado apenas aí a metade do primeiro ano, o que que já tem, digamos, de projetos que já se pôde concretizar nesse tempo e o que que já tem de projetos para se concretizar num futuro breve, um futuro mais longo, enfim, né, os projetos para a comunidade de São José? Então temos várias coisas que estão andando, né, então
Uma das coisas que nós sempre dizíamos, né, inclusive no tempo da campanha eleitoral, né, a questão da transparência, né? Então, acho que esse também é um momento da gente fazer essa prestação de contas aí para a comunidade, né? Então, de projetos que já foram executados, né? Então, nós temos hoje, por exemplo, aquisição de veículos tanto para a saúde, né, para a gente melhorar essa nossa logística, que nós dependemos muito de hospitais também ainda de, especialmente média e alta complexidade de outras cidades, né, então é a forma como hoje a saúde está organizada, né, nós fazemos atendimento básico aqui, né, então também fizemos a adesão ao CISA, que é um consórcio especialmente para compra de medicamentos, né, São José do Inhacorá hoje, né, nós temos uma farmácia, a gente consegue, né, através do município, fornecer, né, medicação também, e, ao mesmo tempo, também a gente está ciente de que fornecer medicação também é um desafio em virtude também do estilo de vida. Nós gostaríamos que a população chegasse, né, a uma certa idade sem precisar tomar medicação também, né? Mas, se no caso precisa, o município está pronto para também atender, né? Então, hoje o município investe em torno de R$ 225 por habitante mês em saúde, né, e conjunto todo de ações que estão acontecendo. Estamos agora na iminência, inclusive amanhã, daí já vai o convite também, né, da inauguração aí, da ampliação do nosso posto de saúde, né, então foi feito também, né, com recursos do governo do estado. Aumentamos a carga hoje também da área da psicologia, né, um grande desafio no nosso município hoje, a saúde mental, né. Temos a parte, né, de emendas que também vieram, né, de alguns deputados, especialmente para a saúde, né, então para custeio daquilo que hoje se faz. Na educação, nós introduzimos mais uma turma de turno integral lá na comunidade de Santo Antônio, né, então hoje, de todo o conjunto de alunos que o município atende, nós já temos 1/3 hoje dos alunos do município em turno integral, praticamente, né, são mais de 100 alunos que hoje estão, né, desde a educação infantil e ensino médio também, aliás, ensino fundamental também. Inclusive o nosso ensino médio aqui, né, pelo estado, também está começando, né, uma das escolas do estado com essa experiência do turno integral também, né. A implantação também do município de algo que é inovador para cá, que é o ensino da computação e da inovação, né, que tem a ver com educação computacional, né, que nós introduzimos no nosso currículo, e também o ensino de Libras, né, que hoje os nossos alunos já têm, né, desde do ensino fundamental também. Aqui adquirimos também um ônibus novo, né, para o transporte escolar, que hoje o município ele ainda opera toda a frota, né, então estamos num processo de renovação. E também eu acho que é importante dizer, né, que com o apoio também da Câmara de Vereadores, né, na contratação de professores, né, competentes para essa função, hoje o município já também está colhendo os frutos desse investimento, né? Então, as últimas notas que nós recebemos aí, né, do SAERS, que é aquela avaliação do governo do estado da qualidade do ensino, São José do Inhacorá hoje se destaca na região, né, especialmente ali nas duas áreas que são avaliadas, né, matemática e português, né? Então, acho que isto também é fruto de todo um esforço que está sendo feito, especialmente no turno inverso da sala de aula, que nós temos hoje um cuidado de nós darmos um reforço que de fato possa fazer a diferença para aquele aluno que tem alguma dificuldade, envolvendo a família também, enfim, esse acompanhamento. No caso da agricultura, acabamos de receber aqui então, né, equipamentos também para fortalecer ainda mais os nossos grupos de máquinas. Isso é fruto também da participação do nosso povo na consulta popular. Eu acho que é importante dizer que esse não é só recurso do município, mas também a gente consegue algum recurso quando há participação da população também nesse processo. Nós temos também, né, um desafio de nós perfurarmos mais alguns poços artesianos no município, né, para garantirmos abastecimento de água, né, especialmente nesses períodos, né, muitas vezes em que acontece alguma estiagem, né, então agora já conseguimos liberação de um poço para a linha floresta. Para Santo Antônio e Inhacorá também está sendo providenciado mais um também. Estamos reforçando no parque de máquinas também a nossa frota, né, de máquinas, com aquisição agora de mais uma retroescavadeira também, para reforçar, né, o nosso trabalho, especialmente na agricultura, né. O programa também Terra Forte do governo do estado, né, que é para todos os municípios que têm agricultura familiar, são 495 municípios no estado que vão ser contemplados com esse programa através da Emater. São José do Inhacorá também está sendo contemplado.
Então, 20 famílias, 20 produtores vão participar desse programa, e o município também, né, através do governo do estado, vai receber um trator para justamente poder, né, executar esse programa, né. Então, claro que da parte do município teremos contrapartida de equipamentos para colocar nesse trator também, e também, ao mesmo tempo, né, a adesão ao CISA, que é esse consórcio, né, para adquirirmos medicamentos para o município, também propicia que nós tenhamos a certificação no CISB para as nossas agroindústrias. Então, para que elas possam, de fato, comercializar o que produzem, não só no nosso município, mas possam, inclusive, comercializar isso, né, no Rio Grande do Sul e Brasil afora também. No caso da assistência social também, nós estamos no processo de aquisição do veículo, que o nosso CRAS, né, a demanda tem aumentado, né, então a gente também está olhando para esse acompanhamento, especialmente de visitas, né? A questão de cursos de música, né? Além dos grupos que já existem, né? Introduzimos também, né, fizemos a implantação da Semana do Turismo aqui. São José de Inhacorá sempre foi conhecido pela Semana Santa, e, né, e esse último ano foi, né, surpreendente o número de romeiros e de pessoas que acessaram o nosso município, e nós não poderíamos deixar, né, de termos também participação nisso, né, como município, né? Então, introduzimos aí a Semana do Turismo, que vai ser ampliada e com um olhar, inclusive, para o turismo rural também, que nós entendemos que temos um campo vasto aí para ser explorado, junto com a Emater, com outras entidades também. Na cultura também temos uma parte de parceria, né, especialmente com o nosso CTG, então hoje, né, a questão de danças, as invernadas, né, então temos a Novemberfest, que também está programada para esse ano, né, então algumas coisas que já estavam no nosso calendário nós vamos fortalecer, né, e outras novas então estão sendo introduzidas. No esporte, então, além do apoio, o município já vem dando ao futsal, às entidades do interior, através das emendas impositivas também, da melhoria de estrutura. Nós iniciamos, inclusive na última semana agora, o nosso primeiro torneio de bochas e 48 pelo nosso interior afora, com o objetivo de integrar as comunidades, né? As comunidades se integrarem, né, pensando também no momento de lazer, né, além de ser um esporte também. E no verão, obviamente, já temos sempre o tradicional campeonato de verão, né, com várias modalidades também, né, que vamos também sempre dando continuidade. No caso de obras, então, é importante dizer que fizemos algumas pavimentações na saída para Boa Vista Buricá, algumas ruas também no nosso município com calçamento, na área industrial também, Santo Antônio em Inhacorá, linha Floresta também. Construímos uma ponte nova, né, com um recurso que nós conseguimos do governo federal, através da Defesa Civil Federal, entre Barrinha e Barra Seca, então 13 de Maio, São José, mas quem executou todo o projeto foi São José de Inhacorá, né, então já está inaugurada, já está, né, já está aberta ao trânsito, né. Também encaminhamos um projeto de uma ponte nova sobre o rio Inhacorá, no acesso a Bom Princípio. Então, a ideia é levar aquela ponte que nós temos, a exemplo do que foi feito na Barra Seca. Encaminhamos também o projeto, né, demos um encaminhamento junto ao DAER, numa conversa técnica, da duplicação da ponte sobre o rio Buricá. Eu acho que é importante a gente trazer isso para a comunidade, né, e para a região, inclusive, também, que São José do Inhacorá hoje ainda não tem acesso asfáltico, né? Nós temos uma ponte que está em construção já há um bom tempo, né, e agora a previsão que o DAER nos deu, lá do Lajeado Cachoeira, no Mato Queimado, é de que as obras serão retomadas no mês de setembro, então, para finalização. Mas também, nesse mesmo trajeto, nós temos a ponte sobre o rio Buricá, que ela é de mão única, uma ponte estreita, para 24 toneladas. Hoje a gente sabe que, né, as empresas operam com caminhões que têm um peso bem superior a esta possibilidade, né? Mas ali nós encaminhamos então a duplicação dessa ponte também, né? Que logo mais o projeto, assim que estiver pronto, será protocolado também no DAER. Também dentro das programações futuras, então nós temos aí um projeto elétrico hoje da nossa praça, que precisa de uma atenção, inclusive uma reforma da praça, a reforma também da parte elétrica do nosso hospital, olhando para frente. Encaminhamos junto ao governo federal pavimentação até a comunidade de Santo Antônio com asfalto, né? Então são várias demandas que nós temos identificadas, inclusive o cadastro de uma creche nova para nós otimizarmos o nosso espaço também. Nós temos hoje também um projeto
interno aqui também, que está andando, introduzimos protocolo digital, né, para passar um pouco do analógico para o digital também. Isso tem mexido com os nossos processos de compra, de licitação, né, para também sermos um pouco mais ágeis também como entidade, né, como órgão, né, público, para atendermos a demanda dos munícipes, né. Então, olhando para frente, algumas prioridades, né, eu acho que é importante apontar, especialmente no que se refere hoje a nós mantermos os nossos equipamentos em dia. Então nós encaminhamos ali, junto também ao governo do estado, né, alguma demanda, especialmente no que se refere a recursos para pavimentação. Nós temos hoje recursos, projetos encaminhados para caçamba, rolo compactador. Nós temos hoje também, né, então, além da reta escavadeira, também encaminhamos mais um projeto também de troca de ônibus, além daquele que nós já adquirimos, né? Então, boas perspectivas se abrem, né, nos próximos meses, né, talvez no próximo ano ali, vários projetos deverão ser finalizados, né, e executados, né, alguns são permanentes, como no caso da educação também, né. Estamos num processo também, encaminhamos para a Câmara de Vereadores, né, então o processo de elaboração do plano plurianual, que na verdade vai reger as ações do governo nos próximos 4 anos, né. Então, isso é importante porque isto nos dá as diretrizes, digamos, da atuação também. E além disso, estamos na elaboração também da reestruturação do plano de carreira dos professores, né. Então esse é um processo interno que certamente até o final do ano vai ser finalizado também. Bom, prefeito, como o senhor mesmo disse, o município é pequeno, as pessoas imaginam que precisa de pequenas coisas, mas o senhor nos relata aqui um número expressivo de projetos, né? Quer dizer, o ser humano em qualquer lugar tem as mesmas necessidades, né? E eu acho que uma coisa importante, Paulo, eu acho que hoje a gestão pública, ela precisa se basear em projetos. Eu acho que a busca de recursos, o primeiro passo é o projeto. Então, hoje, se não tem projeto, já inviabiliza a busca de qualquer recurso, né? E o município do porte de São José do Inhacorá, nós hoje, pelos nossos recursos próprios, né, nós conseguimos fazer algumas coisas. Mas qual é o desafio? A gente entrar com os nossos recursos como contrapartida em projetos maiores. Então, trata-se de multiplicar esses recursos para que, de fato, mais coisas possam ser feitas, né, com o recurso que hoje temos disponível, né. E também em termos de arrecadação no município, então acho que é importante dizer, né, que hoje tanto o investimento em educação, em saúde, né, em toda a infraestrutura que hoje a prefeitura tem, nós dependemos muito do retorno do retorno hoje dos setores produtivos do município, né. Então, nós estamos assim otimistas, né, e torcemos para que de fato o nosso clima colabore, né. Estamos vindo aí de enchente, depois passamos por seca, né, e agora, então, né, é sempre um novo recomeço, mas esse olhar para a nossa agricultura, para o nosso comércio, para a nossa indústria, né, e a gente tem tido assim uma busca, né, da população e de empreendedores no município. Abrimos uma sala do empreendedor aqui para fazer esse atendimento também com o Sebrae junto, para darmos um atendimento mais profissionalizado às nossas pequenas empresas que estão surgindo, né, especialmente as MEIs, que são muitas no município, né, que precisam desse apoio para iniciar, né. E também junto a isso estamos acho que aqui em primeira mão a gente já pode falar disso, né, estamos numa conversa com a Cotrimaio para nós usarmos da estrutura que a Cotrimaio hoje tem no município, que é a antiga Moega que nós temos aqui no município, e em parceria também com as cooperativas de crédito do município, estamos na iminência de apresentar um grande projeto aí, de tornar esse espaço um berço industrial, né, para justamente fomentar estes empreendedores, né, que estão com a ideia pronta para iniciar uma empresa e que muitas vezes precisam daquele espaço inicial, né, para justamente se fortalecer, se estruturar com esse apoio técnico do Sebrae, da Sala do Empreendedor, do microcrédito hoje, que as cooperativas de crédito em parceria também com o município, né, estão dispostas a também colaborar com esse processo. Então é um fazer a várias mãos, né? Eu sempre digo,
Não é só a prefeitura que consegue fazer tudo, não é só a população, cada um por si que consegue fazer tudo, mas se nós nos unirmos e cada um fazer um pouquinho, lá no final a soma dessas partes todas vai dar um resultado muito bom, e é nisso que nós acreditamos. E para isso tudo precisa planejamento, precisa diálogo, precisa construção, precisa projeto, precisa alguém que tem que buscar esse recurso, né? Esses contatos que, né, nós temos hoje, né, fora do município são importantíssimos, né, porque muitas vezes o edital está aberto, seja no nível de governo do estado ou nível federal, e isso precisa ser estudado, isso precisa ser, né, alcançado para que a gente possa apresentar um projeto que de fato atenda à necessidade da nossa população, porque no fundo, o centro de toda a administração pública tem que ser o munícipe. Prefeito, foi muito bom conversar com o senhor. E para a gente fechar, só uma última pergunta. Relação com o Legislativo, Executivo e Legislativo em São José do Inhacorá. O que eu posso dizer, Paulinho, que em todo esse tempo, então, vamos chamar de 7 meses, né, nós sempre procuramos, assim, ter uma abertura bem franca, né, de diálogo, né, com o Legislativo, os projetos encaminhados, muitos desses nós, inclusive, acessamos, eu acho que uma prática bem interessante, né, quando são questões mais técnicas, muitas vezes, nós colocamos à disposição como Executivo a acessar as comissões, né, para fazer essa explicação, as próprias sessões. Eu acho que hoje a presidência da Câmara, ela tem dado também essa abertura para esse espaço. Então, a construção do diálogo, eu acho que é o único caminho para um entendimento, né? No momento que executivo e legislativo não conseguem mais conversar, o prejudicado não é um lado nem outro, o prejudicado é o município, é o munícipe lá na ponta, é o serviço público que às vezes não anda como deveria andar, né? E nesse sentido, né, só para trazer o exemplo, como havia dito há pouco, né, um dos resultados é justamente, por exemplo, a Câmara de Vereadores aprovou, né, a contratação de alguns professores que nós precisávamos, e hoje, né, a educação está começando a colher frutos da aplicação dos professores em sala de aula, né, que é em português, em matemática, né, esses resultados no Alfabetiza Tchê, nós recebemos inclusive também uma premiação do governo do estado, né, que é fruto dessa construção, né. Então, a Câmara de Vereadores tem sido parceira, assim como nós também, né, da nossa parte estamos sempre abertos, né, a ideias novas, né, a solução, né, de apontamento de soluções diversas, né, para os problemas que nós temos, porque eu sempre digo, o problema do município não é só problema do prefeito, né? Não é só problema do vereador, mas é algo que, no momento que todo mundo se senta à mesa e conversa, né, respeitosamente sobre a solução, a chance de chegarmos a uma solução adequada, assertiva, ela é muito grande, né? E eu acho que tem sido bem proveitoso nesse sentido. E eu acho que quem ganha com tudo isso é o município como um todo. Muito bem, prefeito, muito obrigado, então, um abraço, bom trabalho, que todos esses projetos possam ser concretizados para a comunidade de São José. Eu agradeço a oportunidade, Paulinho, e também já faço o convite, né, para a comunidade regional. Eu sei que tuas redes sociais aí têm grande alcance, né, então, né, São José do Inhacorá está sempre de braços abertos, de portas abertas, né, sintam-se sempre convidados aí a participar dos nossos eventos, né, e fazer uma visita, por que não, um turismo em São José do Inhacorá também, para conhecer, né, um pouco mais de perto o que aqui se faz e o que aqui se produz também. Obrigado aí pela oportunidade.